Graça e paz, igreja. Boa noite. Aleluia. Jesus Cristo, Salvador eterno. Alguém disse que Jesus Cristo não é apenas um paliativo para os sintomas. Ele é e Ele tem a própria cura. Vou repetir. Alguém disse, e é verdade, irmãos, que Jesus Cristo, Ele não é um paliativo para os sintomas. Ele é e Ele tem a própria cura. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Achamos? Verifique aí do seu lado direito, esquerdo, se alguém está sem a Bíblia, e compartilhe, mostre para a pessoa onde nós vamos ler agora. Deixe sua Bíblia aberta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Leremos dos versos 1 ao 5. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, esta é a sua palavra, eterna, estabelecida no céu para sempre. Deus, estamos diante do Senhor, diante dela, diante de nós mesmos, e nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor mesmo aplique a sua palavra, e o Senhor produza, o Senhor promova as transformações necessárias na minha vida, na vida dos meus irmãos que estamos aqui, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui. Dá-nos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os queridos que estão na internet, você também pode nos acompanhar. Se você tiver uma Bíblia, abra também aí. Segunda carta de Paulo a seu filho Timóteo, capítulo 1. Iniciando, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós, irmãos, como colegiado pastoral, já hoje sob o pastoreio do pastor Francisco, elegemos então, tivemos orando, pensando, e de que nós vamos passar por alguns domingos, ministrando a palavra de Deus nesta carta. E esta carta que estamos iniciando hoje, escrita por Paulo ao seu filho Timóteo. Eu não vou me alongar aqui nas questões históricas, porque certamente nós teremos outros momentos para fazer isso. Hoje é noite de ceia, mas eu quero apenas
traçar aqui alguns aspectos. Esta é a segunda vez que o apóstolo Paulo está em Roma. A primeira vez ele esteve lá, foi preso, e estava preso numa residência, uma prisão domiciliar, acorrentado com 2 soldados. Agora ele mais uma vez volta a Roma. Havia uma situação embaraçosa. Nero, enlouquecido, metera fogo na cidade de Roma. E os crentes estavam sendo perseguidos. Então o apóstolo Paulo, pastor da igreja de Éfeso, resolve então ir a Roma. E ele fica num certo local, em uma casa, e de súbito, soldados então o prendem. E desta vez, ele não fica numa prisão domiciliar. Desta vez, o Império Romano o coloca num calabouço. Há quem diga que no 3º vão, nas profundidades. Uma prisão terrível, sem direito à defesa. Ainda bem que tenha feito parte dela. Alguém tem dito que aqueles calabouços úmidos, mal cheirosos, alguns presos ficavam acorrentados pelas pernas para baixo, há outros com os braços abertos, mas acorrentados. Tal era o suplício naquele local. Criminosos perigosos iam para aquele local. Alguém já disse também que as redes de esgoto de Roma passavam por aquelas imediações e as rachaduras sopravam o mau cheiro para aquele local. Tal era o estado de onde estava este santo de Deus. Muito bem. E há uma preocupação no coração do apóstolo Paulo. E certamente que a preocupação dele é com o ministério, é com a vida dos crentes, é com a propagação do evangelho. E ele já sabe que ele vai morrer. O capítulo 4 desse versículo 6, 7, ele já diz que ele está sendo como que derramado, oblação. Sua vida chega ao final. Ele chega a dizer que é chegado o meu tempo. Mesmo assim, irmãos, esse homem já está com a espada de Nero no pescoço. Não há dúvida. Mas o seu coração, o seu chamado, o vigor da sua vida não se enfraquece diante de tamanha atrocidade e de tamanha situação complicada em sua vida. Esta época é em torno de mais ou menos 67 depois de Cristo, quando ele então escreve esta carta para o seu filho e também seu discipulado, o discipulou Timóteo. O seu foco, como falei, é no seu ministério. E ele enviou então Tíquico para Éfeso e pede então, faz uma carta para Timóteo para que ele venha. Vamos já olhar o texto um pouquinho mais. Não se sabe se eles conversaram, se encontraram. Mas uma coisa nós sabemos, é que a carta foi escrita, e ela foi, e ela está aqui, e você a tem diante dos seus olhos. Como uma pérola profunda do amor de Deus pela vida de um homem, pela vida da igreja. O contexto é de abandono completo. Talvez, se fosse você ou eu numa situação dessas, ou muito menos, estaríamos já em prantos, questionando a Deus, questionando a própria fé, completamente sem direção. Mas esse homem não passou na sua mente a ideia, não valeu a pena. Ao contrário, aqui no capítulo 1, vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
não pela vontade dele, pela vontade de Deus, de conformidade, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo não está vivendo ali os horrores da fúria de Nero, mas Paulo continua vivendo a vida que está nele, a vida que é dele, e esta vida tem um nome, Cristo Jesus. Por isso, a sua alma, o seu entendimento não se abala diante de uma situação tão horrível como esta, ainda sabendo que vai morrer. E nesta noite eu quero cunhar aqui duas verdades, duas marcas para o crente de hoje, século 21. Duas marcas apenas. E antes de entrarmos nessas marcas, eu quero fazer aqui uma consideração. Eu quero chamar sua atenção agora para o seguinte aspecto. Imagina você, meu irmão e minha irmã, você é ovelha do apóstolo Paulo de Tarso, da cidade de Tarso. Você é ovelha da igreja de Éfeso. Você foi discipulado por ele. Ele é o pregador desta igreja. E agora o seu pastor está preso em Roma, a caminho da morte. Não tem recurso, não cabe recurso. É diferente do STF, não cabe recurso. E esse pastor, que está indo para a morte, que poderia estar se questionando demais, em tudo, nada valeu a pena. A vida que está nele, que é a presença de Cristo, pega no seu punho, e ele começa agora a fazer uma carta para você. Uma carta de encorajamento, uma carta de exortação, não de bronca. Uma carta dizendo que você precisa continuar o Evangelho, a pregação do Evangelho. E ele começa essa carta, olhe para a sua Bíblia agora, dizendo: ao amado filho Timóteo, ao amado filho Júlio Morales, ao amado filho Luiz, ao amado filho Ricardo Pinto. Estou aqui parafraseando aqui. Graça, misericórdia e paz. Olhe na sua Bíblia. Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, isso aqui não é um clichê. Isso aqui não é uma repetição por acaso. Mas ele está de fato imbuído de que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, da parte de Deus e Pai, venha sobre a vida de Timóteo. Eu não sei como ficou Timóteo quando leu esta carta, qual foi o impacto de tudo isso. E eu não sei qual é o impacto que esta carta pode causar na sua vida e na minha vida, a partir de hoje, quando estaremos ministrando. Mas eu quero pedir algo a você. Tudo que você ouvir desta carta, segunda Timóteo, guarde no seu íntimo e viva por isto e viva para isto. As duas marcas. A primeira, a segurança do crente Paulo é sua também. Esta é a primeira verdade ou a primeira marca. Paulo está indo para a morte,
A história registra que ele foi levado por uma estrada e num certo local, numa região chamada Hóstia, com Ó, os carrascos levaram ele para um local e num certo momento, lá numa pequena campina, num campo, em algum local mais ou menos assim, a sua cabeça rolou com apenas um golpe. Uma espada, sua cabeça rolou. Assim, Deus promovia para o seu regaço eterno aquele que ele separou através dos seus antepassados e revelou a ele seu filho. Mesmo assim, irmãos, esse homem, enquanto está ali, não sabendo qual é o dia, qual é a hora, ele permanece vigoroso e agradecido a Deus por tudo que ele viveu. Capítulo 4, versículo 7, já nos últimos instantes, a sua alma se expressa em gratidão, dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e agora vou receber a coroa da justiça. Esse deve ser o viver do crente, neste século 21, ainda. Mesmo assim, o texto diz que ele ora dia e noite por Timóteo, intercede por ele. Eu quero trazer isso para cá, hoje, agora. Alguns irmãos aqui, algumas irmãs, com certeza, já estão quase mortos, já desanimados, se desanimando, a ponto de desistir. Mas olhe para cá, mas ainda assim, permanece orando e clamando a Deus pela sua vida e pela sua família. Isto, irmãos, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma vida que estava em Paulo, está em você, Jesus Cristo. Apesar das situações, lutam em oração por si e por alguém que lhe é caro. No silêncio. Quando se sabe muito sobre isso, irmãos? Nos gabinetes. Gabinete pastoral. Quantos irmãos traídos, machucados, enganados, já sem forças, mas Deus os levanta na força do seu poder e coloca em oração e Deus lhe dá a vitória. Eu me recordo de um irmão, não vou dizer o nome dele aqui, por umas 3 vezes, esse irmão sentado na minha frente, no gabinete pastoral, por umas 3 vezes, ele em aflição de alma e choro profundo, por uma questão da sua família, ele não aguentou mais, e ele escorregou da cadeira, e por 3 vezes, caiu de joelhos, chorando, clamando, e derramando torrentes de lágrimas. E eu só pude compreender ali isto, irmãos, o Espírito de Deus dando a ele gemidos profundos de intercessão. Eu não sei como era esse movimento de oração de Paulo naquele calabouço, mas eu imagino que não era alguma coisa diferente disso, clamando a Deus a favor da sua igreja em Éfeso, clamando a Deus a favor de Timóteo. Ele queria Timóteo consigo. Timóteo o substituiria como pastor daquela igreja. E certamente que Timóteo era um jovem que tinha alguns sintomas de timidez. E Paulo estava
querendo ainda investir, discipular, melhorar, levantar, encorajar o seu amado colega de ministério, chamado Timóteo. Algumas irmãs também aqui, muitas, maltratadas por maridos, por pessoas já sem força, mas não recuam e permanecem em oração. 1 João capítulo 5, versículo 4, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o texto diz lá que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a nossa fé, é a fé que vence o mundo, não é a fé que alguém inventou na sua cabeça, não é a fé comum, que todo ser humano nasce com ela, mas esta é a fé, dom de Deus, ministrado no coração do pecador, quando este é salvo e compreende a salvação, e agora a graça de Deus é vida na sua vida, então ele agora enfrenta as situações. Eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor não desistiu de você e não desistiu da sua casa, que o Senhor não vai desistir de você e nem da sua casa. Os seus olhos estão postos sobre você e sobre a sua casa. Esta é a promessa de Deus para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Irmãos que têm chorado demasiadamente por questões, se sentem incompetentes para resolvê-los. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Esta palavra que você tem em suas mãos, afirma no Salmo 56, versículo 8. Você não precisa abrir. Que Deus é um Deus compassivo. Compassivo. Fazer aqui uma aplicação. Pode ser, pastor Djade? Passo a passo, compassivo, não sai do seu lado. E o texto diz que todas as suas lágrimas são guardadas em odres. E não é só isso não. Elas são anotadas, contabilizadas. Talvez até cada uma lágrima que você tem derramado receba um nome. Eu não sei como é isso. É um mistério. Mas Deus diz então que todas as suas lágrimas, meu irmão e minha irmã, estão guardadas em um odre, e estão anotadas no seu livro. Ele não esquece. Ele ama você. Ele chamou você. Ele escolheu você antes dos tempos eternos. E aprove a Ele revelar Cristo na sua vida. Por isso você está aqui. No início desse culto, eu estava passando ali, estava ali o Alael e o Tadeu, e ele disse assim: pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou bem, eu estou bem, mas o senhor está bonito. Eu estou bonito porque eu estou dentro desse paletó. Aí, eu disse: e você? Ele disse: eu estou bem também. Tudo pecador, disse: é verdade. Aí ele disse uma coisa curiosa, o Tadeu está ali. Ele disse: pastor, eu só estou aqui porque eu sou pecador. Só estou aqui porque eu sou pecador. Pecador que ama Jesus. Pecador chamado por Jesus. Pecador salvo por Jesus. Pecador selado por Jesus. E você também está aqui por isso. Ninguém aqui seria crente porque você se escolheu. Jesus disse que ninguém vem a Ele se pelo Pai não lhe for dado. Louvado seja Deus. Paulo está com a espada de Nero no pescoço, apontada para o seu pescoço. Mas ainda encontra tempo para transbordar de alegria, esperando o seu filho na fé, Timóteo. Vamos ao texto? Um pouquinho mais.
versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Paulo não está dizendo que ele não é pecador. Paulo está dizendo aqui que desde os seus antepassados, filho de família judia, que aprendeu a conhecer a Deus do seu modo. Alguém pode perguntar, mas pastor, Paulo perseguiu a igreja, Paulo machucou e maltratou os crentes. É verdade, irmãos, isto aconteceu mesmo. Mas os irmãos esquecem que lá no comecinho ele diz assim: pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa, diga aí, promessa, com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo não conhecia ainda o Messias, ele sabia do Messias, ele aguardava o Messias, a sua fé era no Messias, ele aguardava o Messias, ele sabia do Messias. Portanto, ele imaginava que o cristianismo, o caminho, era uma seita. Mas no dia que o Messias, o Cristo eterno, ressurreto, o encontrou na estrada de Damasco, e revelou-se a ele, e o comissionou como apóstolo, tudo se aprumou, tudo se ajustou, e dali para frente, ele entendeu, de uma vez por todas, que o Messias o fizera apóstolo. Assim aconteceu com você, aconteceu comigo. Uma fé deformada. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados. Ele está dizendo que tudo que ele aprendeu, tudo que lhe foi ensinado aos pés de Gamaliel e etc., não foi em vão, agora tomou forma. Sirvo com consciência pura. Alguém pode ter crise com isso. E já vou antecipar aqui um outro pensamento. Timóteo não é diferente. Sua avó, Lode, judia. Sua mãe, Eunice, judia. Seu pai, grego, ou melhor, gentil. Quem discipulou esse jovem, esse menino, essa criança, foi sua mãe. Com base na fé da sua mãe, Lode, que agora é vó de Timóteo. E certamente que eles têm muito em comum os dois. São judeus que agora descobriram a graça de Deus, descobriram quem é o Messias e querem servi-lo agora para sempre. E de ti nas minhas orações, noite e dia. Versículo 4, olha na sua Bíblia. Lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Eu vou parar aqui e vou pedir que você olhe para cá. Meus irmãos, parece um paradoxo uma coisa dessas. Alguém que está num calabouço, passando fome, preso, sabendo que vai morrer qualquer minuto, mas ele ainda quer viver um momento de extrema alegria. E de onde vem esta alegria do apóstolo Paulo, ou do pastor Paulo? Olhe na sua Bíblia, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. E esta fé, o texto diz que ela veio de sua avó, Lode, e de sua mãe, Eunice. Fé sem fingimento. O que é isso? Fé sem fingimento. É uma fé sem hipocrisia. A fé sem fingimento é uma fé que não se abala diante dos solavancos da vida.
Uma fé sem fingimento não é a fé que se torna carcomida ou diminuída ou destruída diante de um calabouço e da fúria de um louco romano chamado Nero, que culpou a igreja de Cristo de ter incendiado Roma. Esta é uma fé que não é uma fé fingida. Apóstolo Paulo está dizendo assim: eu me recordo. Mas alguém poderia perguntar: mas apóstolo, o senhor recorda de quê? Eu recordo, o senhor ama o Timóteo? Amo o Timóteo, eu discipulei o Timóteo, mas há algo em Timóteo que me chama a atenção, há algo em Timóteo que me faz vibrar, é a sua fé não fingida, não mascarada, não hipócrita. Jesus disse para um homem chamado Natanael: eis aí um israelita em quem não há dolo. Senhor, o Senhor me conhece de onde? Eu vi você debaixo da figueira. Então havia entre os judeus homens e mulheres que esperavam no Messias, que ainda no entendimento deles não havia vindo, estava aguardando. Natanael foi um deles. De modo que esta fé de Timóteo, ele herdou da sua mãe e de sua avó, judias. Então Paulo e Timóteo, havia alguma coisa muito paralela entre ambos. Versículo 9, versículo 10, olhe por aí na sua Bíblia, por favor. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando, irmãos? Antes dos tempos eternos, e manifestada quando, irmãos? Agora, há 2000 anos, na cruz, em Cristo Jesus, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ah, pastor Zé Nery, mas isso aí é o apóstolo Paulo. É verdade, mas isso não é só para ele, é para você também. A segurança do crente Paulo é para você, meu irmão e minha irmã, também. Não se furte e não fuja do dom da fé que Deus deu a você, mas viva isto. No começo da minha caminhada de fé, eu fui muito abençoado por duas irmãs. Não era Lloyd, nem era Eunice, viu, Dan? A primeira, nem sei se está aqui, Maria da Paz Magalhães, não sei se está aqui. Eu era ainda bastante novo, jovem ainda, muito empinado. Minha esposa está sentada bem ali, muito empinado, poço de arrogância. Tudo eu era o primeiro e eu não sabia absolutamente nada. Orgulhoso em demasia, mas um dia esta graça me alcançou. Esta graça me salvou, irmãos. E esta graça é Cristo Jesus. E esta irmã, Maria da Paz, pacientemente conversava comigo muitas vezes na hora do intervalo do almoço. E uma vez eu disse: Maria da Paz, eu estou lendo do livro de Romanos. Ela disse: Eu disse: eu estou lendo Romanos. Eu estava aí com uns 2, 3, 4 meses de convertido. Você está lendo o quê? Eu estou lendo estou lendo o livro de Romanos. E eu cheguei agora num texto, no capítulo 8, no versículo 1, que diz que já agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Maria da Paz, como é que é isso? Eu não estou entendendo isso. E Deus usou aquela santa irmã, não sei se ela está por aqui hoje à noite, ela faz parte do grupo de recepção.
E ela foi explicando, irmãos. E aí tem uma hora que faz assim, ó. Não tem assim? Eu disse, ai. Então, é assim? Ela disse, é assim. O nome disso é a graça de Deus. Ai, irmãos, que alívio, que complemento, que bênção. É por isso que disseram por aí que Jesus Cristo, ele não é um paliativo para os sintomas. Ele é a cura única da sua vida e da minha vida. Louvado seja Deus. A segunda pessoa foi a irmã Laci, esposa do pastor Caio. Logo em seguida, eu ouvi falar sobre a escola bíblica. Tem uns aninhos aí para trás, 30 e tantos anos, 40 anos, sei lá quanto. E eu fui a primeira vez na escola bíblica. Estava lá aquela senhora, dona Laci ainda estava nova, e ela começou, irmãos, ensinando, abrindo a Bíblia, ensinando e falando. Eu disse, uau, nunca mais eu vou sair dessa sala. Todos os domingos eu vou vir para cá. E às vezes, irmãos, eu fico pensando que vários dos irmãos, não estou dando pito em ninguém não se dispõem a vir para a escola bíblica. Os professores se preparam, estudam, fazem cursos. Por favor, venha para a escola bíblica, venha aprender, venha crescer. Venha ouvir quem ouve a Deus. Não ouça quem não ouve a Deus. Olhar a fé de alguém, irmãos, é alguma coisa estimulante. Paulo está interessado no ministério, no evangelho, em Timóteo, mas ele quer ainda olhar para Timóteo e usufruir, ser alimentado, encorajado por aquela fé não fingida. Olhar a fé de alguém, irmãos, é estimulante. Olha o texto aqui, versículo 5. Pela recordação, olhe na sua Bíblia, por favor, que guardo da tua fé sem fingimento. Ele lembrava-se das lágrimas, que na primeira viagem, na primeira saída, na primeira partilha, quando ele foi viajar, Timóteo desabou em choro, em lágrimas. E Paulo guardou isto, mas ele guardou também esta fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E olhe na sua Bíblia, e ele dizia, eu estou certo de que também em ti. De fato, eles tinham alguma coisa em comum. Eu estou olhando a hora ali, preciso pensar em encerrar. Calvino chegou a dizer que Timóteo, ele sugou, junto com o leite materno, a fé de sua mãe Eunice. Evidentemente que isso é uma expressão para dizer que esse menino, ele de fato herdou nas entranhas do judaísmo a esperança do Messias que viria ainda. 3 gerações de fé inabaláveis: Lóide, Eunice, Timóteo. Esses dias agora, eu fui convidado para batizar uma irmã e as suas 2 filhinhas. Não vou falar o nome aqui para não expor o nome de ninguém, mas os seus familiares me disseram, pastor, esta é a 7ª geração. 7ª geração. Vou dizer o tronco. Do tronco alguém vai fazer as deduções e vai acabar descobrindo. Mas eu vou falar. Pastor Matos e irmã Magali. Filhos dos filhos dos filhos dos filhos. A 7ª geração sendo batizados aqui. Mãe e filhas. Sabe o que é isso, irmãos?
Isso é a família da fé, é a fidelidade de Deus. Aí você olha para a sua família e diz assim: minha família está toda despedaçada, meus filhos estão fora, tem filho para cá, tem filho para acolá. Ora e aguarda, porque eles são do Senhor, eles virão. Pastor Antônio Elias muitas vezes foi questionado porque seus filhos estavam fora do Evangelho e ele continuava pregando. E quando alguém diz assim: Pastor Antônio Elias, e seus filhos? Ele disse: meus filhos estão dando uma volta por aí, mas eles são do Senhor, eles vão voltar. E voltaram mesmo, irmãos. São até pastores. 3 gerações de fé inabalável. Fé não fingida. Esta fé é um legado que os pais devem deixar para os seus filhos. Não é uma fé que está baseada em sinais. João capítulo 2, você não precisa abrir, versículo 23 e 24, Jesus está então ali, e ele diz que eles creram nele. O texto diz que eles creram nele, porque viram os sinais que ele fazia. Irmãos, eu não tenho nada contra sinais. Creio nos dons para hoje, e sei que Deus ainda opera sinais. Mas eles creram porque viram os sinais que eles faziam. E Jesus diz assim: eu não me confiei a eles, porque eu sei muito bem o que é a natureza humana. Esta não é uma fé sem fingimento. É fé no que você vê. Olha para cá um pouquinho. Se você vê e você crê, essa não é a fé bíblica. Essa não é a fé salvífica. Este não é o dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é isto. Não é esta fé. Eu estou apoiando a minha fé em sinais. Nada contra sinal, irmãos. Apóstolo Paulo foi um homem que na sua credencial de apóstolo, lenços e aventais sobre pessoas promoviam curas. Esse é um apóstolo. Hoje tem muitos apóstolos no Brasil, aliás na terra toda. Mas eu quero ver a credencial. Esta credencial. Deixa isso para lá, irmãos. Esta fé, meus irmãos, esta graça, ela é dom de Deus. Olhe para cá. E você a tem. Ela está em você. No dia que você se arrependeu, aliás, no dia que o Espírito Santo levou você ao arrependimento, no dia que Deus falou no seu íntimo, tirou você da sepultura espiritual, e você foi regenerado e passou a crer de forma sobrenatural, a graça foi lá e ela está até hoje na sua vida. Em 1987, 88 aproximadamente, eu passei por um momento desse, irmãos, de uma fé duvidosa. A minha esposa a Raquel estava com mais ou menos 1 ano, a minha esposa estava gestante do Jonatas, e de repente, por uma situação lá, ela perdeu um dos olhos. Ela está sentada ali, ó. Perdeu um dos olhos. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. Numa segunda-feira nós fomos para um encontro de oração, e tivemos orando por ela. Tinham 2 pastores lá também, oramos por ela. No dia anterior nós tínhamos ido ao médico, e o médico, quando olhou para os olhos dela, disse assim: o que você está fazendo com as lentes até agora nos seus olhos? As lentes estavam nos olhos, apodreceu a córnea, e quando o médico tirou, saiu os pedaços da córnea. Então, literalmente um olho ficou prejudicado. E aí ele não teve outra coisa a fazer, colocou uma pequena medicação, botou um tampão branco aqui, e disse: olha, amanhã eu quero vê-la de novo aqui. E aí nós saímos daquele consultório, eu e a Meire,
E aí eu fiquei pensando, minha esposa perdeu um olho. E quando eu ia no carro dirigindo, eu disse assim: amor, e agora, como vai ser? Raquel tem 1 ano, Jonatas está aí no seu ventre, e você só tem um olho. E aí, irmãos, eu ia dirigindo, ela ia do lado, ela olhou para mim e disse assim: amor, Deus já me disse que Ele vai me devolver o meu olho. E aí eu tomei até um susto. Os irmãos conhecem a Meire, conhece ali, não é, Marinho? É verdade. E aí, irmãos, nós fomos para casa e eu fui mudo, porque eu pensei assim: essa minha fé é uma fé fingida. Não, irmãos, eu estava completamente apagado. E não era nem o calabouço. E que calabouço está muito longe disso. Era só um olho que ela não estava mais enxergando com ele. Fomos para casa, à noite fomos para uma oração. No dia seguinte voltamos ao médico. Aí o médico tirou o tampão, colocou na maquininha, olhou. Depois ele tirou, aí olhou para ela assim. Aí olhou de novo, olhou. E disse: o que aconteceu no seu olho? No seu olho? Ela disse: como assim? A córnea voltou e completou de novo. A córnea voltou e completou de novo. E aí eu tomei um susto com aquilo. Mas eu lembrei lá do carro, quando eu estava atrapalhando a fé da minha mulher, da minha esposa, irmãos, uma fé duvidosa. Crente. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não importa que a sua fé seja duvidosa, ela precisa ser fé. Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esse monte: lança-te daqui, não duvidar no seu coração, será assim com você. Amém? Timóteo certamente estava talvez desanimado, e Paulo sabia disso. Atos capítulo 23, versículo 11, nos dá conta de que Paulo está desanimado. Paulo está fazendo o funeral do ânimo. Eu quero dizer para você nesta noite: não faça o funeral do seu ânimo, senão você entra em desânimo. Ânimo, irmãos, vento, espírito, fé, graça. E a Bíblia diz lá nesse texto de Atos capítulo 23, versículo 11, que o Senhor colocou-se do lado de Paulo e disse: Paulo, coragem, Paulo. Da mesma forma que você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que você o faça em Roma. Paulo sabia o que era isso, esse desânimo. Versículo, na sua Bíblia, vamos ao texto. Por isso, irmãos, versículo 6, por esta razão, esta fé não fingida, por este dom que está sobre ti, Timóteo, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, não fuja do dom que Deus lhe deu. Por favor, reavive o dom. Por esta razão, pois, te admoesto, te encorajo, te levanto, digo a você, que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, irmão, vamos ler juntos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo: quando Timóteo chegar aqui, eu vou encorajá-lo. Ele está com certeza desanimado, porque ele tem uma espécie de timidez, mas eu vou empurrá-lo, eu vou fazê-lo vibrar. Ele será o pastor desta igreja. Você é líder de um grupo familiar? Amém. Olhe para Cristo, esse grupo é dele também. Cada crente é responsável pela sua vida, inclusive para viver no Espírito de Deus.
Gálatas capítulo 5, versículo 16, o texto está claro, você não precisa abrir. O Senhor nos exorta para andarmos no Espírito e jamais satisfazermos as concupiscências da carne. Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando hinos de louvor. Eu preciso cuidar, você precisa reavivar. Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Da mesma forma, irmãos, que o crente pode apagar. Esse dom tem a ver com fogo. Fogo, sopra, abana, é fogo. O dom, dínamo, fogo, energia, calor, poder. Não espírito de covardia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Não estou dizendo para você ser valente. O texto diz aqui que é poder, de amor e de moderação. Cada crente também pode apagar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Efésios capítulo 4, acho que versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus. Vida de pecado, incredulidade. Paulo quer dizer, Timóteo, e eu quero dizer para você nesta noite, ainda não terminou. Eu estou sendo já degolado, vou ser derramado em oblação, mas o ministério continua, Cristo reina, Ele é o mesmo, Ele está na sua vida, meu irmão e minha irmã que está aqui, Ele também está na sua vida, e Ele fará e cuidará de você até aquele dia, da sua casa, da sua família. Esta é uma expressão de fé que nós não podemos abrir mão. Deus não deu a você espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ouça isto, os embates exigem coragem e força. Reavives o dom que há em ti, Timóteo. Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto a mais, revesti-vos do Senhor, é uma coisa, e da força do seu poder, do Senhor e da força do seu poder. Versículo 18, orando em todo o tempo. Aqui está o poder do crente. Meus irmãos, nós estamos no século 21. Não estamos aqui como esteve Paulo lá. Não estamos aqui como esteve Timóteo lá. Mas nós estamos aqui como filhos amados do Deus eterno. Estamos aqui como herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Paulo sofreu muito, mas ele combateu o bom combate. Completou a carreira. E o que mais, irmãos? Guardou a fé. Eu quero dizer uma coisa para você, não pare de combater o bom combate. Tem um amém? Não pare de combater o bom combate, e o bom combate é porque é em Cristo. Não saia na carreira, mas complete a carreira. Tem muito crente que parou o bom combate, ele está saindo na carreira. Não, irmãos, não pare o bom combate, não saia na carreira, e não solte a fé. Ela é um dom de Deus, está na sua vida para ser vivida, evidenciada e experimentada dia a dia. Quero encerrar orando e dizendo mais uma vez aos irmãos, que Jesus Cristo não é apenas um paliativo dos sintomas, Ele é a cura da causa. Vamos orar? Curve sua cabeça.
Pense um minuto no que você ouviu, leu. Senhor Deus, é o Senhor quem faz estas coisas, somente. Por isso, como igreja, como irmãos, queremos dizer como salmista: não a nós, Senhor, mas ao Senhor da glória. Te damos graças, ó Deus, por esta noite, pela sua palavra, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor usou de maneira extraordinária este homem, Paulo, Saulo, transformado em Paulo. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor usou e o Senhor revelou a ele assuntos insondáveis, mistérios que estavam ocultos nos tempos eternos, para que fosse conhecido pela sua noiva, pela igreja do Senhor. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que a sua bênção venha sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, e que o Senhor promova em suas vidas a compreensão muito mais clara, ó Deus, desse texto em vida, ó Deus. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.